Então, dando continuidade, hoje é o capítulo 28 e 29. O 28, Vida Social, que é um título já bastante convidativo, né, para entendermos de saída que lá que eu digo no mundo espiritual, né, nos parece que vai haver alguma referência à existência desse tipo de circunstância, né, uma vida social, algum encontro, alguma programação nesse sentido. André Luiz não perde, então, essa oportunidade de nos apresentar. Então, vamos ao capítulo 28º, Vida Social. À noite, surpreendiam-me os sublimes aspectos do firmamento no posto de socorro. O luar safirino envolvia todas as coisas. O céu era qual infinita colcha de azul muito límpido, pontilhado de astros fulgurantes. As nuvens da tarde haviam desaparecido. Contemplando a beleza da noite, Alfredo acentuou: felizmente, os fenômenos magnéticos foram deslocados do nosso círculo. Os aparelhos, porém, continuam registrando enorme conflito de forças inferiores. Esse, inclusive, havia sido o motivo, né, fenômenos magnéticos, pelos quais o Alfredo convidou para que eles pernoitassem lá naquela noite, porque se avizinhava uma proximidade de uma tempestade assim magnética, e ele está então fazendo alusão a isso. Ia comentar a beleza do céu ante a observação do administrador, quando a campainha retiniu suavemente. Chamavam à entrada. Alfredo e Ismália sorriram. Muito gentil, o chefe do posto asseverou: temos a visita de amigos do Campo da Paz. E convidando-nos à recepção no baluarte avançado, acrescentou jovialmente: temos também aqui a nossa vida social. Como não, é preciso saber viver. Lembrando que eles estão num posto de socorro que pertence ao Campo da Paz, e essas visitas, então, que estão se chegando, residem nessa, vamos dizer, na matriz, né? Que é o Campo da Paz, nessa instituição Campo da Paz. Encantado com essa nota alegre, acompanhei os donos da casa, verificando com indizível surpresa que tínhamos sob os olhos um belo carro tirado por 2 soberbos cavalos brancos. Tratava-se de veículo confortável e interessante, quase idêntico aos velhos carros de serviço público do tempo de Luís XV, que eu vira mais de uma vez em publicações antigas. Nele chegara a pequena família da colônia próxima, que, pelas informações de Aniceto, demoravam 3 léguas do posto aproximadamente. Quase 15 quilômetros, 3 léguas aproximadamente. Alfredo apresentou-nos cavalheirescamente, com exceção de nosso orientador, que era velho amigo dos recém-chegados. Constituíam-se os visitantes do casal bacelar e 2 filhas jovens. Então, um casal, 4 pessoas. O chefe do grupo mostrava a idade avançada, revelando, porém, excelentes disposições. A senhora dava impressão de madureza, aparentando, contudo, maravilhosa vivacidade, assim como as 2 moças. A alegria era enorme, não se observava qualquer nota de convencionalismo menos digno, como na terra. Os gestos de cada um, a simplicidade, a despreocupação e as frases afetuosas demonstravam sinceridade pura. Permanecíamos num quadro social inacessível ao fingimento. Fazendo essa afirmação aí da última frase, André Luiz nos dá a entender, né, que muitas vezes nesses encontros sociais tem muito fingimento, né? Aquela alegria de abraçar a pessoa, mas no fundo
Então, por isso que ele faz essa afirmação. É um quadro social inacessível ao fingimento, ou seja, como ele mesmo disse aqui, era uma sinceridade pura. Pessoas que eram muito afins. Voltando ao interior doméstico, entre grandes manifestações do júbilo familiar, observei que os recém-chegados eram amigos de muito tempo, que vinham ao encontro de Ismália. A nobre senhora pareceu-me contentíssima. Expediu recados afetuosos para algumas famílias do posto e, em breve minutos, o castelo recebia inúmeras pessoas que concorriam ao brilhantismo da seleta reunião. Como a gente lembra, a Ismália não reside fixamente no posto de socorro. Lembram-se? Ela reside numa colônia mais superior. E, periodicamente, ela vem até o posto de socorro para auxiliar o seu querido Alfredo. São almas que se trocam afeição e amor. Então, por isso que essa família deve ter aproveitado esse período que ela estava ali. São amigos de longa data, então aproveitaram, né, para se reverem. Então, aí que vai dando sentido ao título do capítulo. Sentindo-me assaz insignificante ao lado dos novos amigos, limitava-me a ouvir e observar. Logo, aos primeiros instantes de conversação particularizada, ouvi Aniceto perguntar ao senhor Bacelar: como corre o serviço? O velho e bondoso respondeu num sorriso largo: bem, sempre bem. Apenas não podemos fixar demasiada atenção nos companheiros encarnados. Então ele faz uma referência aí. Vamos ver o que significa isso. E ajuntou com graça: é indispensável aprender a servir e passar. Nosso instrutor sorriu igualmente e observou: compreendo. Aliás, o progresso humano não é uma questão de dias. Não tenhamos ilusões. Esse passar é uma coisa assim interessante. E nós temos que, pelo menos é o que diz aqui, aprender a servir e passar. Entender que as modificações nas pessoas que nós estendemos a mão, nem sempre elas são de hora marcada e rápidas, como ele diz aqui. Não é uma questão de dias. E isso é muito importante para aquelas pessoas que estão lidando com irmãos que têm dificuldades, que têm limitações, que vêm de outras crenças, com problemas sérios na vida presente. Não estou nem me referindo a... E a gente, às vezes, gostaria que a pessoa já se modificasse, passasse a ser um espírita trabalhador. Não vai acontecer assim isso. Eu aprendi aqui nesses estudos que a semeadura é nossa, mas o fruto crescer e ser sazonado depende de Deus, né? Não depende de nós. Então essa é uma coisa importante, viu? Não tenhamos ilusões. Eu mesmo, às vezes a gente vibra querendo que a pessoa responda numa altura de que fosse uma pessoa... Né? E isso cabe também a nós pensarmos em relação eu. Não é só o espírito que eu estou auxiliando, mas eu em relação ao que a espiritualidade superior espera de mim. Às vezes ela espera muito mais, gostaria que o Robson produzisse muito mais, mas eles sabem que não tem mais condições. Está no limite. Só que eles têm uma compreensão muito maior em relação a nós do que nós em relação. E percebendo que Vicente e eu poderíamos aproveitar com a palestra, Aniceto indicou o novo hóspede de Alfredo, explicando solícito. Nosso amigo Bacelar é chefe de turmas de assistência aos nossos irmãos no círculo carnal. Pronto. Definiu aí a tarefa de Bacelar. Tem longa experiência dos homens e conhece-os como ninguém.
Há muito que aproveitar nas suas observações. Não tanto, meus caros, exclamou o senhor Baccelar de bom humor, não tanto. Sou simples companheiro de vocês, cumprindo deveres por acréscimo da misericórdia divina. Não posso fazer muito em razão das minhas deficiências naturais. Estamos certos do grande proveito da sua palavra, objetou Vicente até então calado. Tudo o que nos disser sobre o problema de assistência constituirá para nós ensinamento precioso, disse André Luiz aí. O novo amigo fitou-nos com inteligência e perguntou: foram médicos no mundo? Sim, respondemos a um só tempo. O senhor Baccelar pensou alguns momentos e acentuou. Olha que interessante isso daqui. Sempre gostei de conversar com os amigos, recorrendo aos símbolos sugeridos pela profissão que exercem. Mas no tocante às minhas atividades, não teria muito o que dizer a médicos militantes. Pelo contrário, aduzi, seus esclarecimentos enriquecerão nossas experiências. Então, agora, o Baccelar, ali, entre aspas, de improviso, claro que não, ele vai fazer essa associação muito interessante nesse próximo parágrafo entre os irmãos que ele auxilia, o perfil desses irmãos, encarnados, a maioria, com as questões da medicina. Por isso que ele perguntou, vocês eram médicos? E aí ele deu aquela pausa, ou seja, ele buscou essa construção da ideia. Vejamos. O interlocutor sorriu otimista e declarou: não creia. Recorde os seus doentes comuns. Muito raramente, os doentes lembram a medicina preventiva. Começou. De modo quase invariável, esperam a positivação das moléstias para buscarem o recurso preciso. De ordinário é assim, né? E eu sei falar isso de cadeira, porque eu trabalhava com educação em saúde bucal, em crianças. Como é difícil despertar nas famílias. Necessitam de anestésicos para o socorro do bisturi. Fogem ao regime, tão logo surge a primeira melhora. Eu me vi aqui muitas vezes, viu? Confundem o método de tratamento apenas se registre o primeiro sinal de cura. Você está entendendo, né? Ele está falando em relação aos pacientes que eles dois devem ter lidado com os que ele lida encarnados. Detestam a dor que restabelece o equilíbrio. Descontentam-se com a indicação de purgativos. Preferem a medicação de sabor agradável e, sobretudo, quase sempre, querem saber muito mais que os médicos. Às vezes vai no médico já até querendo que ele receite, né? Prescreva, né? Mas você vê porque aqui anteriormente ele diz: sempre gostei de conversar com os amigos, recorrendo aos símbolos sugeridos pela profissão que exerce. Então ele está fazendo uma simbologia do trabalho dele, Baccelar, com o de vocês. E aí fica fácil para quem... E não tem o que tirar do que ele está falando aqui, né? Esta síntese aplicável a corpos doentes representa em nosso campo de serviço o resumo do programa de assistência aos espíritos enfermos encarnados na Terra e com agravantes de vulto. Quais são esses agravantes? Ele vai dizer agora. Porque em nosso setor não podemos manipular a alma à maneira do cirurgião que opera as amígdalas.
Qual que é o seu problema? Infecção na amígdala. Pá, cortou da matéria. Resolve o problema. Foi radical? Foi. Resolve. Então, é o que ele vai dizer agora. Somos forçados à preparação do campo mental conveniente, a proceder à semeadura de pensamentos novos, velar pela germinação, ajudar os rebentos minúsculos e aguardar a obra do tempo. Isso, fundamento que ele disse aqui atrás, né? Que Aniceto falou, não é uma questão de dias a evolução do homem. Não tenhamos ilusões. Então, numa sessão de meia hora, a cirurgia de amidalectomia foi feita. Não é? Mas e para mudar uma pessoa impaciente? O que tem que cortar? O que tem que cortar? Então, é isso aqui que nos nossos trabalhos a gente tem feito. A gente tem feito o quê? Semeadura, tentando mudar pensamentos e aguardar a obra do tempo. Continuando, nossa luta não é simples, porque se o clínico do mundo encontra sempre familiares amorosos, dispostos a cooperar com ele em benefício do doente, o que encontramos por nossa vez são enormes legiões de elementos adversos à nossa atividade restauradora e curativa, e que se constituem nos próprios doentes. Os próprios doentes da alma são adversos às terapias, né? Em geral, o médico no mundo presta socorro a quem deseja recebê-lo. Outro agravante. Pelo menos nas ocasiões de graves perigos. Nós, porém, meus amigos, muitas vezes temos de prestar assistência aos que não a desejam, por viverem sob véus de profunda ignorância. É de uma clareza e de uma realidade impressionante isso daqui. A gente sabe tudo isso? A gente sabe tudo isso. Mas ele coloca de uma forma assim que é registrado, está aqui, ó. Registrado. Como que é esse mecanismo? Tem razão, murmurei ouvindo comparações tão lógicas. Isso diz André Luiz. Entretanto, vale por conforto a certeza de que há muitos cooperadores encarnados no mundo prontos a colaborar na tarefa. O senhor Bacelar teve uma expressão fisionômica muito significativa e revelou. Essa resposta que ele vai dar agora, eu vou imputar ela aos espíritas, tá? Vamos ler pensando nos espíritas. Porque ele falou que tem sempre cooperadores. Se os desencarnados estão, como o Bacelar, aqui na Terra auxiliando encarnados, o André Luiz falou, tem encarnados que ajudam. Aí ele diz, nem sempre. Ele não excluiu absolutamente, ele disse nem sempre. A cooperação é outro problema. A maioria dos irmãos que se propõem ao serviço, porque partem daqui prometendo. Tem um dado, não sei em que livro que é, do André Luiz. Não sei se a gente já leu. Tenta me recuperar aí, não sei se é o André Luiz, Missionários. Ele fala da porcentagem de irmãos que vão. Onde foi? Vou tentar lembrar até o final. E o número é minúsculo. O número é minúsculo. Dos que conseguem fazer esse... Acho que foi aqui lá atrás, hein? Quando ele fala daqueles médiuns que faliram. Lembra-se? Foi nesse livro que a gente viu, os médiuns que faliram, capítulo 5, 6, 7, acho que foi lá. Vou dar uma buscada depois aqui. Mental. Então, partem daqui prometendo. Daqui onde? Mundo espiritual, planejamento. Mas gostam de viver descansados no planeta. Poucos fogem do estalão, do padrão comum. Raramente encontramos companheiros encarnados
com bastante disposição para amar o trabalho pelo trabalho, sem ideia de recompensa. E isso é raro. Existe, porém é raro. A maioria está procurando remuneração imediata. E essa remuneração imediata, gente, não pense que é só questões de favores materiais, não. É barganha espiritual também. Eu vou lá no projeto trabalhar porque eu quero desencarnar e isso é uma barganha. Invalida o seu trabalho? Eu já disse isso aqui. Claro que não invalida. Mas o propósito ainda não está equilibrado. Pelo bem, por gostar, por sentir-se bem, entendeu? Por isso que há pessoas que fazer o bem é sacrificial. Eles estão agindo mais pelo intelecto do que pela sincera razão, pela emoção, pelo sentimento. Estão fazendo o bem pelo intelecto. Então, essa remuneração imediata, não entendam apenas os favores e que essas pessoas que fazem são merecedoras dessa atenção, desse mérito, porque elas estão fazendo a ponte entre o plano espiritual e o encarnado necessitado. Mas nós temos que nos habilitar melhor, sermos esses auxiliares melhores ainda. Nessas condições, não percebem que a mente lhes fica como um aposento escuro, atulhado de elementos inúteis. À força de viciar em raciocínios, confundem igualmente a visão. Enxergam tormentas onde há paisagens celestes. Está vendo? É aquele sacrifício. Montanhas de pedra onde o caminho é gloriosa elevação. De pequenos enganos a pequenos enganos formam o continente das grandes fantasias. Daí por diante, a recapitulação das experiências terrenas inclina-os mais fortemente para a exigência animal, e, chegados a esse ponto, raros voltam ao dever sagrado para considerar a grandeza das divinas bênçãos. Isso o Espiritismo, ele tem, assim, no bom sentido da palavra, uma grande responsabilidade. O Espiritismo, a doutrina espírita. O que eu quero dizer? Muitas pessoas dentro do Espiritismo estão sendo levadas a fazer o bem. Mas nós devemos reconhecer que pessoas existem dentro do movimento da doutrina espírita, frequentadores, nos mais diversos graus evolutivos. Então é lógico isso aqui que ele está falando, é lógico. Para mim não há contestação. É lógico e, vamos dizer, até natural. Pessoas que, para fazerem um bem, é um sacrifício danado. Outras que fazem pela barganha, outras que fazem pelo vedetismo, pela vaidade, pelo personalismo, para sair na capa do jornal, em todas as crenças. Né? Então ele está dizendo aqui porque nem sempre há irmãos colaboradores. E se os há, às vezes não são de tão boa qualidade. Em razão disso. Porque se fossem, talvez, as captações das intuições, dos benefícios àquela pessoa, às vezes pudesse ser maior. Mas eu reputo isso, como eu disse no começo, o Espiritismo é responsável por isso. Isso, para mim, no meu ver, é um aspecto positivo, porque é um processo. Nosso interlocutor fez uma pausa e tornou. Continua. Nas considerações do Bacelar, que tem muita experiência nesse trabalho. Então, é por isso que a gente tem que ouvi-lo. E o desculpismo? Nesse terreno de assistência espiritual,
verão um dia quantos pretextos são inventados pelas criaturas terrestres por fugir ao testemunho da verdade divina nas tarefas que lhes são próprias. Agora ele vai dar os exemplos. Os mordomos da responsabilidade alegam excesso de deveres. É os que mandam. Tem muitos deveres. Agora o oposto. Os servidores da obediência afirmam a ausência de ensejo. Ou seja, esses que estão submetidos à obediência dizem que não pode fazer porque não mandam. Os outros não fazem porque mandam e não tem tempo. O primeiro são os mordomos da responsabilidade e alegam excesso de deveres. São os que capitaneiam, às vezes tem muitos trabalhos, muitos deveres, então, não posso ajudar. Agora o oposto, os servidores da obediência, são os que não mandam nada, afirmam a ausência desse comando, eles queriam ter o comando, entendeu? Que aí talvez eles ajudassem. Os que guardam possibilidades financeiras montam guarda ao patrimônio amoedado. Não abre mão. Ao contrário, os que receberam a bênção da pobreza de recursos monetários aconselham-se com a revolta. Um não ajuda porque tem dinheiro e não quer gastar. O outro não ajuda porque não tem o dinheiro e se revolta. É o desculpismo. Isso, ele construiu esse pensamento baseado na experiência dele. Seguindo, continua as comparações. Continuam. Os moços declaram-se muito jovens para cultivar as realidades sublimes. Os mais idosos afirmam-se inúteis para servi-los. Não, agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou estudar, vou... O jovem, né? Não tenho tempo, mais para frente eu faço. Quando ele abre o olho, agora não consigo mais. Os casados reclamam quanto à família e os solteiros queixam-se da ausência dela. Porque às vezes o solteiro fala, poxa, se eu tivesse uma família que me desse apoio, que me suportasse, aí eu ia lá na frente de trabalho. O outro tem a família e fala, eu tenho que cuidar da família, eu não posso me ausentar de casa, esse horário eu curto meus filhos. Olha, são todas questões que, claro, diz respeito ao fórum íntimo de cada um, né? Mas às vezes são usados como desculpismo e não como uma realidade. Desculpa. Dizem os doentes que não podem, comentam os sãos e não precisam. Raros companheiros encarnados conseguem viver sem a contradição, tá vendo? O rico e o pobre, o saudável e o doente, o que manda e o que obedece. É a contradição. E aí eu lanço a pergunta aqui, ó. Qual que é a nossa desculpa? A minha, a da Gi, a sua, a de vocês quatro. Qual que é a nossa? Né? Porque eu acho assim, nós somos espíritas e eu me considero, sem falsa modéstia, instrumento do bem. Tenho meus imperfeições, às vezes, né, posso me tornar um instrumento assim de um conflito, nunca podemos dizer dessa água não beberemos, mas eu tenho procurado me pautar como instrumento do bem na Terra. Então, como anda essa nossa relação do Robson com essa instrumentalidade que ele acredita ser portador e condições que tem, intelectuais, até digo assim, tranquilamente, social, financeira, para ajudar. Então, essa é uma coisa que diz respeito a mim. Estou até externando para ilustrar um exemplo, cada um que pense em si. Mas eu tenho certeza que isso é um ponto importante que vão me chamar à responsabilidade após o desencarne. Não tenha dúvida.
Se eu bem cumpri, se eu cumpri relativamente, ou se eu fiquei muito aquém. Não. Isso diz respeito a mim, mas que eu tenho plena consciência, eu tenho. Andemos favoráveis, ou andemos adiante enquanto os ventos nos são favoráveis. Né, Ricardo? O senhor Bacelar parecia disposto a prosseguir, mas as duas jovens foram buscá-lo, a ele e a Aniceto, em nome de Alfredo, a fim de providenciar solução de problema íntimo que lhes dizia respeito.